Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quando as promessas de Deus valem na vida dos seus. Há muita gente que gosta de se apegar às promessas de Deus. E isso é muito bom, porque Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Só que há promessas de Deus, e a maioria delas, que são condicionais. São condicionadas, na verdade, a atitudes de nossa parte. Em outras palavras, Deus valoriza muito a aliança. Se nós fizermos isto, Deus vai fazer aquilo. Isso é uma aliança. A nossa parte é cumprida na aliança e Deus é fiel, cumpre a parte dele. Mas, ainda que seja pequena, a nossa parte tem que ser cumprida. Não pode ser descumprida. E Deus sempre vai querer nos abençoar, mas para nos aprovar, precisa que a gente cumpra a nossa parte na aliança. Pois é, há pessoas que querem ser abençoadas pelo Senhor, querem a bênção de Deus, mas é melhor você buscar ser aprovado pelo Senhor e não só abençoado. São coisas muito diferentes. Mas Deus está me abençoando. E daí? Isso não é sinal de que Ele está aprovando a sua atitude. Deus abençoar você não significa que Ele está aprovando você. Pode ser até o contrário. Deus mostrando misericórdia para ver se você acorda, abre a mente para se consertar com Ele. Isso é uma maneira muito interessante de Deus agir. Ele não só age com chicote, a paulada, a disciplina. Não. Deus age com o amor, mostrando amor para ver se você acorda, para ver se você se desperta. O fato de Deus abençoar não significa que Ele está aprovando o que você faz. Bom, Deus trabalha muito com aliança. E na aliança conosco, Ele tem promessas maravilhosas. Mas essas promessas normalmente são condicionais. Elas são condicionadas à sua, à minha, à nossa atitude. É bom a gente entender isto. Eu quero ler aqui alguma coisa no livro de Isaías, no capítulo 54 e também no capítulo 55. O livro de Isaías é muito interessante, é um livro escrito na época do rei Ezequias, aproximadamente há 700 anos antes de Cristo, portanto há 2.700 anos atrás, e ele é muito atual, sempre atual. A maior parte do livro é de mensagens e profecias condenatórias para o povo, a começar do primeiro capítulo. É muito triste o primeiro capítulo, que traz a realidade espiritual daquele povo. Aparentemente tudo ia bem na época do rei Ezequias, mas tinha reminiscências, um passivo da época do pai dele, o Acais. O rei Acais foi um dos péssimos reis em Israel, que se afastou por completo de Deus e levou o povo a se afastar de Deus. Isaías profetizou naquela época em palavras duríssimas. É melhor que vocês fechem a porta do templo. E foi o que o rei Acais fez de fato, porque quando vocês multiplicam orações, não adianta nada, porque eu não ouço, eu, o Senhor, não ouço a oração de vocês. Então não adianta vocês orarem. Vocês vão ao templo, à reunião da igreja, para me aborrecer. Esse é o conteúdo do capítulo 1 de Isaías, e termina com um convite para o povo se arrepender e se voltar para ele. E esse tom é dado durante a maior parte do livro de Isaías, que é um livro grande.
longo, profecias de condenação, mas tem profecias maravilhosas de restauração. Depois da condenação, depois dos juízos, então vem o melhor, a restauração de Deus. E este capítulo 54 de Isaías se encaixa nesta fase de mensagens de restauração. Depois de tudo que vai acontecer, depois dos juízos de Deus, então vem a restauração. Está literalmente se referindo ao milênio. E os judeus não vão se lembrar mais da vergonha do passado. Eles estarão restaurados à comunhão com o Senhor. Deus vai ter misericórdia eterna deles. Todos os filhos deles, os judeus, serão ensinados pelo Senhor. Haverá paz permanente. Aquela nação será estabelecida em justiça diante de Deus. Contendas até poderão acontecer, mas não da parte de Deus. E aquele que se levantar contra eles, os israelitas, no milênio, vai perder, vai ser derrotado. A mão do Senhor será contra ele. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. E esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, a promessa de restauração para Israel, mas quando nós lemos o resto do livro de Isaías, quando nós lemos o restante de profecias da Bíblia, nós vamos entender que isto é só na época da restauração. Não é na época em que a gente quer, é na época da restauração, depois do concerto. A época do juízo vai culminar com a grande tribulação, que vai dizimar a maior parte dos judeus, e a Bíblia diz que vai sobrar só um pequeno remanescente. E ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo, porque vai se converter. E vai se converter não porque eles querem, não, pela dor da grande tribulação e pelo espírito de arrependimento que vai ser derramado sobre eles, Zacarias, a partir do capítulo 12. Então, no fim da grande tribulação, Israel vai se arrepender, vai se voltar para Deus. O pouco que sobrar de Israel vai ser salvo e restaurado. Então, todas essas promessas vão se cumprir para eles. Essas promessas de Deus vão se cumprir na época da restauração. Bom, a seguir o capítulo 55 é um capítulo magistral, tremendo para nós. E começa assim: graça para todos, todos vós que tendes sede espiritual, vinde às águas, vinde, comprai, comei sem dinheiro e sem preço, inclinai os ouvidos a mim e ouvi, a vossa alma viverá. E, enfim, a promessa que vai incluir os gentios, entre os quais nós incluídos nessa restauração, através do capítulo 55 de Isaías, pela graça oferecida a todos, isto é, Evangelho. O Evangelho é o cumprimento dessa graça, as boas novas oferecidas a todos que têm sede. Não é para qualquer um. O Evangelho é para todos, mas essa graça vai se aplicar sobre aqueles que tiverem sede, que aceitarem, que quiserem e que tomarem uma atitude. Qual atitude? Versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, ou seja, na era da graça, enquanto o Espírito Santo não for retirado. Porque Deus está perto de nós, se Deus Pai está lá longe. Deus Pai está lá longe, no céu, de onde Ele governa o universo.
e Jesus está com ele. Então, como Deus está perto? O Espírito Santo é Deus, está aqui conosco, pertinho na tua boca e no teu coração. É assim que a Bíblia nos ensina. Enquanto o Espírito Santo está conosco, enquanto Deus está perto, busque a Deus. Daqui a pouco, o Espírito Santo será retirado e ninguém vai ter ajuda mais do Espírito Santo, ou seja, ninguém vai se converter ao Senhor. Mas, enquanto isto, essa profecia de Isaías 55 é a profecia do Evangelho, pregado a todo o mundo, exigindo uma atitude. Qual é a atitude? O versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Tem que tomar uma atitude de conversão, mudança completa de direção. A pessoa dá meia volta, caminhando para lá no curso do mundo, ela muda tudo, se converte, deixe o seu caminho de perversidade e se volte para o Senhor, que vai se compadecer dele. O Evangelho precisa ser pregado para que as pessoas possam ter oportunidade de se converterem, de mudarem sua vida. E o Senhor acrescenta no versículo 8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, por isso precisa mudar por completo. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, a mente natural não alcança a Deus e nem entende o que Deus quer fazer. Por isso precisamos nos converter. O Evangelho é para conversão de pessoas, não é para abençoar. O Evangelho não é para acomodar. O Evangelho não é para melhorar a vida das pessoas. É para conversão radical. Se a pessoa não se converte radicalmente, para mim não se converteu. Eu estou usando uma expressão assim, tem que se converter direito. Não é ir para a igreja e se batizar, aceitar mentalmente a doutrina da igreja. Não é isso. É mudar por completo de vida. Os pensamentos nossos não são os de Deus. Os de Deus são muito mais elevados. Você precisa morrer para a velha vida, para seus sonhos, sua profissão, para sua casa, família, seu dinheiro, suas vontades e manias. Tem que morrer, sepultar tudo isso e adotar uma vida nova, os pensamentos de Deus, para você seguir, e vai ter que deixar tudo que você fazia para seguir a Jesus. É uma mudança radical, completa. A conversão é uma mudança radical, está aqui anunciada em Isaías 55, para ficar claro, é o que temos que fazer, que Jesus nos manda fazer, para dar oportunidade às pessoas, não serão todas, mas as pessoas que quiserem, que se convertam e sigam o caminho do Senhor. Não é só aceitar mentalmente Jesus, é seguir, ocupar a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro com as coisas de Deus, e não antes como você fazia com o que a sua carne queria e você gostava. Entende isto? É mudar radicalmente. Os cristãos têm que conceber isto para ensinar aos novos. Não adianta uma pessoa entrar pela janela na igreja, a pessoa agregar-se à igreja, entrar para a igreja, mesmo se batizando, não adianta se ela não se converter radicalmente. Os crentes são culpados desse tipo de gente que entra na igreja pela janela. São pessoas que aderem ingenuamente, sinceramente, aderem à igreja, gostam da doutrina, mas eles não abandonam a sua velha vida, não nascem de novo, não se convertem direito. Vão ser sempre religiosos deficientes na igreja. Nunca vão ser pessoas nascidas de novo, servos
de Deus. São religiosos que enchem a igreja, mas não vão ser servos, não adianta. Não vão ter salvação e aqui na terra vão ser o esfriamento, vão ser um esfriamento para os demais. Entenda isto, o nosso empenho em que as pessoas que vêm se convertam verdadeiramente, de acordo com o que o Senhor estabelece aqui, deixar o seu caminho para seguir o caminho do Senhor. E os cristãos têm que deixar isso muito claro para os novos, inclusive para os que se afastaram e estão voltando. A obra de Deus não é de qualquer jeito. Ser da igreja não é de qualquer maneira. Comece a entender isto, os projetos de Deus, que são assim. E nesse caso, as promessas de Deus vão valer para você, mas não para qualquer crente que entra pelas portas na igreja. Comece a compreender isso, meu irmão, comece a entender isto, minha irmã.